Hoje eu estou fazendo este vídeo num ambiente diferente dos que eu fiz anteriormente. No vídeo anterior, eu falei da medicina psicossomática e das doenças psicossomáticas, onde o fator psicológico tem fundamental importância. A medicina psicossomática não é bem uma especialidade médica, é uma expressão, é uma filosofia que todo profissional de saúde deve ter frente à pessoa do doente. Pois o doente não pode ser visto tendo apenas uma doença ou um órgão lesado. Ele tem que ser entendido dentro de uma forma global, dentro de uma forma integral, dentro de uma visão biopsicossocial. Hoje eu vou falar de um tema novo, de um tema que eu chamo de doenças somatopsíquicas. Eu fiz uma pesquisa no Google sobre essa questão, sobre a chamada doenças somatopsíquicas, e não encontrei nada relevante. Encontrei foram a chamada doença psicossomática. Mas eu estou levantando essa questão das doenças somatopsíquicas como sendo um novo paradigma para o entendimento das doenças da atualidade, do modelo civilizatório, em que o fator somático é de fundamental importância, pois as pessoas estão agredindo o seu corpo, estão judiando do seu corpo por mais diversas medidas, por mais diversas ações, de forma que o que eu chamo de doenças somatopsíquicas é um novo paradigma, porque eu venho observando no meu consultório este fenômeno das chamadas doenças somatopsíquicas. As pessoas estão adoecidas agora no seu corpo. O corpo adoecido, o corpo judiado, o corpo agredido, por mais diversos meios, adoece o corpo e adoece também a mente. E é o que está acontecendo. O fator mais adoecedor para a mente e para o corpo é o estresse. O estresse constante, permanente, adoece o corpo de uma forma crônica. E o que se vê hoje, neste modelo consumista, neste modelo capitalista, onde a ganância, onde a busca de posição social, a busca de dinheiro, a busca de poder, transforma o corpo numa máquina. E esta máquina chega um momento que ela não resiste mais, ela adoece. O primeiro fator que está adoecendo o corpo e também a mente, naquilo que eu chamo de doenças somatopsíquicas, é o estresse. É o estresse constante que as pessoas estão vivendo na atualidade, no modelo civilizatório que estamos vivendo. Existe uma legião de pessoas hoje que eu chamo de escravos brancos. As pessoas que moram nas periferias das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, são escravos. Essas pessoas estão trabalhando mais do que os escravos. Na época da escravidão, o trabalho do escravo começava com o amanhecer do sol e terminava com o pôr do sol. Hoje não. Um indivíduo que mora e trabalha em São Paulo e mora numa periferia de São Paulo, ele muitas vezes tem que pegar um trem suburbano, para depois pegar um metrô ou até um ônibus e chegar no seu local de trabalho. Geralmente sai de casa às 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas. Muitos vêm até dormindo. Chega no local de trabalho, 6h30, 7 horas, fica o dia trabalhando. Retornam para casa, pegam o metrô, um ônibus, depois um trem suburbano, chega em casa 9, 10 horas da noite. Depois
Geralmente vão assistir televisão com os filhos, dá um pouco com a mulher. 4 horas tem que acordar outra vez. Que vida é esta? É vida de escravidão. Então é pior do que o escravo. Então essa condição é uma condição que estressa o corpo. Por quê? O indivíduo não tem lazer, fica horas e horas dentro de um transporte coletivo, seja um trem suburbano, seja um metrô, até chegar no local de trabalho e quando retorna para casa já chega cansado. Não tem a mínima condição de fazer uma atividade física, tem uma alimentação, às vezes, muitas vezes desregrada. Então essas pessoas estão desenvolvendo o chamado estresse crônico. Então esse é o principal fator para o adoecimento do corpo e adoecimento da mente. O corpo, depois de anos e anos, nessa rotina, com noites de sono mal dormidas, 4 a 5 horas de noite de sono, esse corpo, ele adoece. Ele adoece, muitas vezes o indivíduo desenvolve obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, tipo 2. Este fator, o estresse, é um fator constante e desencadeante da chamada doença somatopsíquica, onde o fator, repito, o fator somático é de fundamental importância. O corpo doente vai adoecer a mente. Para ilustrar o que eu chamo de doenças somatopsíquicas, isto é, esse novo paradigma que eu venho observando nas pessoas, essas novas doenças, eu queria citar o poeta Juvenal, o poeta romano, que disse: "Mane sã in corpore são", isto é, mente sã em corpo são. Se o corpo não está são, a mente também não vai ficar sã. De forma que esse modelo adoecedor, onde o estilo de vida é adoecedor, adoece o corpo e adoece a mente. Citei já com relação a um fator adoecedor, não só para o corpo, como também para a mente, é o chamado estresse constante. O outro fator de fundamental importância, que tem que ser citado para que as pessoas tenham conhecimento e consigam fazer uma prevenção em doenças mentais e doenças psíquicas, é a atividade física. O sedentarismo é a segunda causa da chamada doença somatopsíquicas. O indivíduo que não faz atividade física, o indivíduo que é sedentário, depois de anos de sedentarismo, ele desenvolve obesidade. Desenvolvendo obesidade, pode desenvolver também hipertensão arterial, diabetes mellitus e muitas outras doenças, até doenças psíquicas, como depressão, pânico, transtorno do humor. De forma que o segundo fator no desencadeamento da chamada doença somatopsíquica é o sedentarismo. O primeiro é o estresse, o segundo é o sedentarismo e o terceiro é uma alimentação desregrada. As pessoas estão comendo muito mal, estão ingerindo muito gordura saturada e muitas famílias habituam os filhos desde cedo a consumir refrigerante durante as refeições, não é nada saudável. Além de ser uma caloria vazia, aumenta a obesidade, o refrigerante dificulta a digestão. De forma que o terceiro fator no desencadeamento das doenças somatopsíquicas é o tipo de alimentação. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e não há nenhuma fiscalização sobre o uso de agrotóxicos. De forma que muitos alimentos estão contaminados por agrotóxicos. Até mesmo verduras, hortaliças, que o indivíduo consome pensando que está fazendo uma dieta saudável, este indivíduo muitas vezes está se envenenando com agrotóxico. Então,
Esse é um fator importante, a questão da alimentação. Outro fator que eu tenho observado que promove doenças somatopsíquicas é a questão da bebida alcoólica. As pessoas estão bebendo hoje muito mais do que antigamente. Geralmente bebe final de semana, fazem churrasco, com muita constância. A bebida alcoólica em excesso, associado com muita carne, é um fator também a desencadear doença somatopsíquica, doença que adoece o corpo e adoece a mente. O outro fator são as noites mal dormidas. As pessoas estão dormindo pouco. Um ser humano adulto precisa de 7 a 8 horas de sono por noite. Uma criança de 9 a 10 horas. E as pessoas estão dormindo 4, 5 horas apenas. Eu disse há pouco como é a vida das pessoas que moram em periferia, que trabalham nos grandes centros. Elas acordam cedo para ir para um local de trabalho e retornam. E ao chegar em casa, 9, 10 horas da noite, muitas vezes vão assistir televisão ou fazer outra programação qualquer e vão dormir e tem que acordar cedo. Então, o sono se resume a 4, 5 horas de sono por noite, apenas, e não mais do que isso. Isso, quando é assim, durante períodos longos, meses e anos, vai adoecendo o corpo e adoecendo o cérebro. Adoecendo o cérebro deixa de produzir os chamados neurotransmissores. O nosso cérebro é uma máquina fantástica. São 100 bilhões de neurônios e 100 trilhões de conexões sinápticas. Quando o cérebro está ativado, quando o corpo está são, esse corpo são ajuda o cérebro a produzir neurotransmissores. Os neurotransmissores, quando falta na fenda sináptica, eles promovem doenças como a chamada doença depressiva. As doenças depressivas, está provado que nas doenças depressivas, nos transtornos depressivos, na depressão, há deficiência de neurotransmissores na fenda sináptica. Por isso que os antidepressivos, eles têm a capacidade de fazer uma recaptação dos neurotransmissores na fenda sináptica. A fenda sináptica é um microespaço onde se localizam os neurotransmissores. Os neurotransmissores são vários, mas os mais importantes, os mais citados, são a noradrenalina, a serotonina, a dopamina e a acetilcolina. Quando esses neurotransmissores faltam na fenda sináptica, a neurotransmissão fica desregulada ou fica lenta e o indivíduo entra em depressão. O uso do antidepressivo é exatamente para corrigir isto, para que o antidepressivo promova um ambiente mais terapêutico, promova o aumento do neurotransmissor na fenda sináptica. O cérebro ativado por atividade física, por uma alimentação saudável, ele produz não apenas neurotransmissores, mas produz também endorfinas. A endorfina é um hormônio, é uma substância natural do corpo. É a morfina endógena. É fundamental essa morfina para o equilíbrio do corpo e para que o indivíduo não padeça de dores crônicas constantes. De forma que existem pessoas com fibromialgia. Hoje em dia tem muitas pessoas com a chamada fibromialgia. Essas pessoas desenvolvem fibromialgia, por quê? Porque a fibromialgia é uma consequência de uma depressão. A depressão é uma consequência do sedentarismo. Quando o indivíduo faz atividade física regularmente, ele produz as chamadas endorfinas. As endorfinas, como eu já disse, é uma substância analgésica para o corpo, de forma que o indivíduo não tem essas dores constantes e crônicas que as pessoas têm. Então esse é um fator importante. A atividade física, as pessoas saírem do sedentarismo, porque o sedentarismo é um fator desencadeante das chamadas doenças somatopsíquicas. Uma questão que eu queria levantar também sobre a doença somatopsíquica é a questão da imobilidade forçada.
Hoje em dia se percebe que as pessoas que assistem televisão e ficam muito tempo em tablet, em celular, elas desenvolvem a chamada imobilidade forçada. Ficam paradas frente à televisão ou frente a um computador, horas e horas a fios. Isto criando essa imobilidade forçada, o indivíduo desenvolve muitas doenças somatopsíquicas, às vezes doenças vasculares, doenças psicossomáticas e doenças somatopsíquicas. No meu livro, neste livro aqui, eu fiz uma resenha, no último capítulo, de uma psicanalista, Raquel Soeft, uma psicanalista argentina, onde ela escreve sobre os malefícios da televisão. A mente e os malefícios da televisão sobre a mente. Mostrando que esta imobilidade forçada, que as pessoas têm forçosamente que ficar frente a um programa de televisão, sem poder se levantar, porque não quer perder o programa, ou bem frente ao computador. Isto é adoecedor. E muitas vezes os filhos acompanham os pais, ficam nessa imobilidade forçada. E não existe comunicação entre esses pais. Nenhuma comunicação, todos estão assistindo televisão, no esquema de imobilidade forçada, que é o esquema adoecedor. De forma que, no próximo vídeo que eu vou lançar, eu vou fazer um rastreamento deste segundo livro, onde eu pretendo falar sobre a psicologia feminina, sobre o feminismo, sobre o medo, a inveja, o ciúme patológico, o sexo na história da humanidade, o sexo dos tempos bíblicos, sobre a sexualidade humana, sobre o homem grávido, enfim, sobre vários temas de fundamental importância para o conhecimento das pessoas. Eu hoje estou terminando um rastreamento do meu último livro lançado, que foi este livro aqui. Este livro é um compêndio de psiquiatria, é um compêndio clássico, onde eu escrevi sobre a loucura e a psiquiatria na contemporaneidade. Eu já fiz em torno de 7 a 8 vídeos sobre esse assunto. Eu comecei desde o início deste livro, falando do conceito de doença mental, como era no passado, como foi no passado e como é hoje. E eu terminando este vídeo hoje, fazendo esse alerta, com o intuito de mostrar a importância da prevenção em doenças mentais e doenças físicas. Chamo muita atenção, porque se as pessoas não fizerem essa prevenção, nós teremos uma sociedade muito mais doente, cronicamente doente, pessoas morrendo precocemente, ou mesmo que não morram precocemente, mas depois de 40, 50 anos, levam um tipo de vida simplesmente sem prazer, porque estão diabéticas, porque estão obesas, não conseguem mais andar, não conseguem mais ter lazer. Eu sempre gosto de citar duas condutas médicas. Duas senhoras procuraram os médicos diferentes, as duas usavam bengalas. Uma senhora chegou para o médico e disse: doutor, eu uso bengala já há muito tempo. Aí o médico falou: olha, realmente a senhora faz muito bem, porque a senhora pode cair, pode se machucar, e então a senhora pode ter um comprometimento muito maior. Então só não pode abandonar a sua bengala, continua as duas bengalas. Outra mesma paciente usava bengala, também por problemas ortopédicos. Aí o médico disse: a senhora usa a bengala? Uso. Há quanto tempo? Há muito tempo. Vamos fazer o seguinte: a senhora vai começar uma atividade física regular, vai começar por hidroginástica, depois uma atividade caminhada, acompanhada, para a senhora tirar essa bengala. Porque a senhora
o desgaste ósseo que a senhora tem não tem cura. Mas a senhora fazendo atividade física, a senhora vai fortalecer os seus músculos, consequentemente não vai precisar de bengala. Resultado, moral da história. A paciente que o médico disse para ela que deveria continuar com bengala, está de bengala até hoje. A outra que o médico mandou tirar a bengala, mandou fazer uma atividade física, começando por hidroginástica, e depois uma caminhada, ficou sem bengala. Por quê? Porque fortaleceu a musculatura, e fortalecendo a musculatura, o desgaste ósseo não aparece na forma de dor. De forma que é muito importante os fatores, atividade física, uma alimentação saudável, o controle do estresse, noite de sonos, pelo menos 6 a 7 horas por noite, para evitar a chamada doença somatopsíquica. E por hoje é só e muito obrigado. E eu espero começar no próximo vídeo, já rastrear o meu livrinho vermelhinho, muito interessante. Agora, vocês podem perguntar, por que eu estou fazendo esses vídeos? Eu estou fazendo esses vídeos para ajudar as pessoas a ter uma noção de doenças mentais, de doenças somáticas, de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque as pessoas não estão lendo mais. Infelizmente, eu sou também um poeta. Tem um livro de conto e poesia, mas ninguém lê. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época, o poeta busca o leitor. De forma que, através de vídeos, as pessoas podem se inteirar e podem acompanhar o meu pensamento, porque outros vídeos eu vou lançar. E eu acho muito importante que as pessoas possam ter conhecimento dessas coisas para fazer prevenção de doença mental. No próximo vídeo eu vou fazer o que eu fiz deste de a psiquiatria e a loucura na contemporaneidade. Eu vou fazer um rastreamento sobre todos os tópicos do chamado segundo livro. Vai demorar mais ou menos 1 mês, 2 meses, porque é um livro também muito denso, muito bom. De forma que eu agradeço a todos que estão me acompanhando no Facebook e no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.